lógica deste protocolo. Aí uma aplicação, é só bobagem, mas uma aplicação é que quando você tem a UFMG e a Universidade do Rio Grande do Sul querem fazer uma pesquisa, você pode imaginar que a Sociedade Brasileira de Computação seja lá o Trusted Initializer, tá? E a mesma coisa você pode imaginar que se você tem comunicações, por exemplo, entre dois smartphones, que existe uma entidade de confiança que faz essa tarefa para você. Bom, eu não quero muito entrar nos detalhes desses protocolos. O protocolo em si, tá? O que acontece na fase inicial? Essencialmente, o Trusted Initializer, ele manda um vetor aleatório x0 para A e um vetor y0 para B, são aleatórios, e manda lá o R aleatório e o produto aleatório à direita para B. E o que acontece é que quando você tem as entradas de A e B, as entradas reais, o input X de A e Y de B, na verdade, o que eles vão fazer? Eles vão entrar no protocolo em que eles vão compensar os valores que já foram trocados, e por álgebra linear você consegue mostrar que isso vai te dar a resposta certa. Tá? E aí você chega então no resultado que vai te dar o resultado desse produto interno. Nesse caso é um caso mais simples que dá tudo muito certo. Nem é sempre que isso dá certo. Tá? Então isso foi o projeto do mestrado, foi defendido já faz 2 anos. Então o projeto foi desenvolver este protocolo e mostrar, dar uma prova formal de segurança desse protocolo, de correção desse protocolo, de correção e de segurança. E a gente está com algum projeto aqui para ver como que isso funciona na prática. E estamos olhando extensões desses protocolos também para calcular determinante, autovalores e autovectores. Tá? Então, esta é uma linha de pesquisa que está acontecendo em nosso grupo. Uma outra linha de pesquisa com a qual eu já estou mexendo muitos anos são os protocolos de votação. Foi pouco um acaso, 10 anos atrás, houve o escândalo do painel do Senado. A maioria aqui era ainda mais novo, mas no Senado houve lá um painel e isso foi completamente... O sistema não foi muito seguro e foi burlado. E aí eu comecei a me interessar para protocolos de votação. Uma coisa importante é a distinção, existe uma grande distinção entre uma votação presencial, onde o eleitor tem que ir ao gabinete de votação, as eleições nacionais, por exemplo, ou uma eleição pela internet. São duas situações que são bastante diferentes e que precisam de uma análise diferente também. Uma grande diferença é que se você faz pela web, se você usa software com código-fonte aberto, o eleitor pode ter confiança no software que está lá. Mas se você vai lá no gabinete de votação e você usa um equipamento como esta aqui é o equipamento americano, foi da empresa Diebold, foi analisado e estava cheio de furos. Tá? Se você usa o equipamento do TSE, na verdade você tem que confiar no software que tem lá. Se o software está errado, o processo está errado. Você não tem nenhum controle sobre o seu voto. Tá certo?
Tá? Ou seja, resumido neste caso, é quem vota não é eleitor, mas é o computador. É o computador que representa o eleitor. E aí existem técnicas que exigem um pouco mais do eleitor, mas que também dá uma garantia maior ao eleitor. O que a gente está procurando nesses casos são seguintes propriedades. Primeiro, o eleitor ele quer saber se seu voto realmente foi incluído na apuração. Tá certo? Porém, se ele está convencido, ele não pode pegar este convencimento e mostrar para outra pessoa. Porque se for possível de fazer dessa forma, ele poderia provar em quem que ele votou. E a gente não quer isso. Tá? A gente não quer que o eleitor seja capaz de mostrar para quem ele votou. Tá? Então, o primeiro e o segundo, existe um paradoxo entre essas, mas a gente vai ver como que a gente consegue resolver isso. E uma terceira exigência é que todo mundo pode verificar a apuração, ou seja, pode verificar que os votos foram contados de forma honesta. Tá? E, bom, para resolver a tensão entre o primeiro e o segundo ponto, a gente faz o seguinte, a gente mostra no gabinete de votação mais informações do que o eleitor pode levar fora. Tá? E para ter essa ideia, você pode imaginar, aqui temos uma eleição entre 4 candidatos, tá? E o que acontece é o seguinte, na parte à esquerda, os candidatos no ordem normal, na ordem canônica, seria Alice, Bob, Charles e Diane. Mas elas ficam permutados à esquerda. Tá? E essa permutação, ele fica oculta no número serial que a gente tem à direita. Tá certo? Então, uma autoridade, ele sabe, olha, como esse número serial corresponde a um deslocamento de 1. Tá? Mas a ideia é que na gabinete de votação, o eleitor poderia colocar lá o X, tá? Nesse caso, votando para Diane, aí corta a cédula em 2 pedaços, tá? A parte à esquerda vai ficar destruída e vai sair como a parte de direita. Está claro? A coluna à esquerda fica destruída, a coluna de direita vai ser comprovante. Tá? E qual que é a ideia depois? A ideia é que ele pega este comprovante e esse comprovante vai ser escaneado. Vai ser escaneado e vai ser publicado na internet. Lá tem, então, o que aparece na internet? É nome do eleitor e a parte direita aqui, escaneado na internet. Tá certo? E aí, E aí, o eleitor, ele está vendo na internet, olha, aqui está meu nome e aqui está meu recibo. E esse recibo, obviamente, é completamente oculto, porque o X ninguém consegue deduzir se este X corresponde a qual candidato. Tá? E aí não vou entrar muito nos detalhes, mas existem protocolos criptográficos no qual você consegue, à esquerda, então, neste mural, você tem lá a lista dos eleitores com os recibos escaneados, e à direita você vai ter o resultado final. Tá? Na verdade, o que vai acontecer à direita são os votos reais, ou seja, são os votos reais e existe uma permutação entre a parte esquerda e a parte direita. Tá? E
Mas essa permutação fica oculta. Ninguém vai poder saber qual que é essa permutação, porém existe um protocolo que mostra que esta permutação existe e que aquele procedimento, né, de mapear para a esquerda, para a direita, foi feito de forma honesta, correta. Tá certo? Então, desta forma, a gente consegue projetar sistemas de eleição que são que tem mais transparência do que o sistema atual. Tá? Aí, isso é um trabalho já de mais tempo atrás. Quando você tem mais candidatos, você consegue fazer as cédulas assim. E até hoje, eu fiz aqui, pensei também como se aplicaria ao sistema brasileiro. Tá? E aí, a melhor coisa que consigo chegar é que você tem as colunas à esquerda são aleatorizados, tá? E aí, então, neste caso, você teria duas camadas, em vez de ter duas colunas, você tem duas camadas, e como buraco, por exemplo, para candidato escolhido. É um buraco no 3, no 5, no 4, 2 e 3. Tá? Isso funcionaria. O único problema que eu não sei resolver ainda é como fazer isso com as fotos. Porque no Brasil sempre tem muitos candidatos e o eleitor já está acostumado a ver uma foto. Aí eu ainda não sei como fazer isso. Então, esta aqui é ainda uma questão de pesquisa. Bom, eu já falei, outra linha aqui são os protocolos de votação pela internet. No 2011, eu ajudei a Sociedade Brasileira de Computação, nós fizemos uma eleição pela internet. A ideia lá é o seguinte, que o modo de cifrar o voto tem uma característica, uma propriedade muito especial. Você usa um ciframento que permite que você multiplique os votos, isso quer dizer que você vai adicionar os votos. Então, todo eleitor consegue colocar lá um voto cifrado, tá? E aí a operação você consegue fazer multiplicando os votos, aí chega ao final cifrado, e aí você vai decifrar esse resultado. Isso é muito por alto, mas é assim que funciona esse protocolo. Tá? Então, esse foi um projeto que foi feito no ano passado. Por fim, o terceiro exemplo, eu vou falar de autenticação de smartphones. Se você está no saguão de aeroporto, vamos supor, está no saguão do aeroporto e você quer está com um colega e você quer mandar um documento para o celular dele. Tá certo? Aí você abre seu celular e além, talvez tem 15 celulares, que um desses pode ser o celular do smartphone do seu colega. Tá? Aí, bom, normalmente vai dar certo, mas você pode imaginar uma situação em que você não tem tanta certeza de quem que é o parceiro com quem você quer se comunicar. E por isso é importante que você tenha uma autenticação, ou também chamado de pairing. Tá? Você tem, do Bluetooth também tem pairing. Porque tradicionalmente, quando não tinha wireless, a gente tinha um cabo. E o cabo físico, a conexão física, esta conexão aqui, já autentica este computador com este monitor. Vamos supor que isso vai ser tudo wireless e tem um aluno engraçado que vai sequestrar meu projetor e colocar as imagens dele aqui, em vez de eu mostrar as minhas imagens. Tá? Essas coisas que
professores não gostam, então a gente tem que tentar evitar essas coisas. Então essa questão de autenticação mútua é importante. Tá? Aí, lembra do protocolo do Diffie-Hellman que eu mostrei no início? Tá? Aí tinha lá a troca de chave. Este protocolo, ele define uma chave, mas ele é sujeito a um homem no meio. Pode ser que alguém está no meio que vai capturar as mensagens. Então, a gente precisa de ter certeza, A precisa ter certeza que está se comunicando com B, é o contrário. E a solução que a gente faz, aqui tem um exemplo, nós temos wireless, eles estão se conectando, mas em um determinado momento a gente quer a confirmação do usuário que, olha, esse celular está realmente querendo comunicar com outro celular. Tá? Aí tem várias opções aqui. Você pode, os dois celulares poderiam mostrar o hash do protocolo. O hash é um valor quase aleatório, pseudo-aleatório. E aí, se os valores mostrados são idênticos, você sabe, você tem que confirmar. Isso é uma possibilidade. Ou você pode que um display mostra um hash ou mostra um número e você tem que confirmar no outro. Tá? Pode ter usando impressão. Ou pode ser que um celular toca uma melodia aleatória e o outro está gravando melodia e aí você consegue verificar. Mais um exemplo é que um smartphone tira foto do outro, mas o que a gente está estudando, estou estudando isso com um aluno da Universidade Federal do Ouro Preto, também um projeto do mestrado, é o seguinte, os celulares hoje, eles têm um acelerômetro, tá? Se você vir ele, ele sabe, ele é esperto como está com a gravidade. Então a ideia é a seguinte, você pega os dois celulares, você balança os dois durante 5, 10 segundos e pronto. E você quer... O que você quer fazer? Aqui tem um gráfico que mostra que as medições, os padrões medidos pelos acelerômetros devem ser muito parecidos. Não são idênticos, necessariamente, porque já estão no ponto de espaço um pouquinho deslocado. Não pode ser idêntico. Mas são parecidos. Aí, o que a gente quer é descobrir como, a partir desses dados, desses dois padrões parecidos, chegar a uma confirmação. Aí existe um protocolo que se chama Key Reconciliation, que faz o seguinte, que você tem dois strings que são correlatos, diferentes mas correlatos, como que você chega a um string menor, mas idêntico, tá? Ou o que você também pode fazer é usar esse protocolo para contar quantos erros que tem. Se é similar o suficiente, você aceita. Se os dois strings são muito diferentes, você rejeita. A ideia é esta, tá? Então, só rapidinho aqui um protocolo, vou explicar primeiro como você consegue verificar. Você tem dois strings de 100 ou de 1000 bits, tanto faz, e você quer saber se eles são iguais. O que você vai fazer? Você vai escolher, a primeira linha aqui é o string, a segunda linha é uma máscara aleatória. E você vai calcular o bitwise AND, tá? Ou seja, bit a bit, você pega a máscara e você vai aplicar o AND. Ou seja, na verdade, a máscara ele só mantém onde que tem um na segunda linha. Aí você chega ao string final e você vai calcular qual que é a paridade. Tá? Olha, se as duas partes fazem isso, eu faço isso,
e outra pessoa faz isso, e os strings são iguais, o resultado sempre vai dar igual. Se os strings são diferentes, tá? Com 50% de probabilidade, o resultado vai sair diferente. Tá claro? Então, se você vai repetir esse protocolo uns 10 vezes, você, todas essas 10 vezes, o resultado é que não tem diferença na paridade dos 2 bits, aí você tem grande certeza que os 2 strings são idênticos. Tá ok? Aí, se você tem 2 strings diferentes, mas parecidos, como que você consegue deduzir se elas são, reduzir os erros, tá? O que você vai fazer? Você vai dividir os strings em blocos pequenos, de tal forma que tem ou não tem erro, ou tem um erro, e às vezes tem 2 erros. Se você tem 2 erros, o seu algoritmo vai dar problema, porque você não vai detectar, a paridade vai ser igual, com 2 erros a paridade vai dar igual, e isso vai dar problema. Mas se você tem, aqui primeira coluna, se você não tem erros, a paridade vai dar igual também, então tá beleza. No segundo caso, você está vendo que a paridade dos 8 bits em cima e de baixo é diferente. O que você vai fazer? Você vai dividir aquele bloco em meio e vai repetir os 2 blocos de 4 e de 4. Aí você vai ver que a esquerda tem um, então tá certo. E à direita você tem uma diferença e você vai dividir de novo. Tá certo? E aí, desta forma, você vai dividir o string em pedaços cada vez menor e corrigir os erros. Tá certo? Então, é muito por alto, eu sei que é muito rápido, estou correndo também porque o tempo está acabando. Mas então, existe o algoritmo que faz o seguinte: você tem 2 strings similares, ele vai te dar um string que é idêntico, mas menor, e um adversário que está escutando, ele não sabe qual que vai ser o string final que as duas partes estão combinando. Tá? Bom, aí então tem alguém, o meu aluno, ele está implementando esse algoritmo para Android, e aí também tem perguntas teóricas para fazer. Qual que é a segurança? Quanto tempo você tem que balançar? Qual que é a probabilidade que o adversário vai conseguir interceptar? Tá? Esses são o tipo de perguntas que a gente está querendo resolver. Bom, já estou chegando ao final. Está em criação, eu estou aqui 1 ano na UFMG, um grupo de criptografia teórica e aplicada, chama-se Cripta. O professor Leonardo Barbosa, ele passou recentemente no concurso, ele deve tomar posse em breve. Aí ele também mexe com criptografia, ele mexe particularmente com criptografia aplicada à rede de sensores sem fio. Tá? Temos grupo de alunos de graduação e alunos de mestrado. Outra área que a gente vai abordar são aplicações em cloud computing, já falei, armazenar seguro no cloud, como fazer computações no cloud. Tá? São projetos bastante interessantes. Eu coloquei lá, na verdade não faço muito pesquisa mais nesta área, mas eu fiz muito pesquisa na área de
certificação digital, certificados digitais, X509, como se fala, SSL e essas coisas. E por fim, eu vou dar uma disciplina, desculpa, porque a disciplina não é para a pós, a disciplina é para a graduação. Vou dar uma disciplina de segurança em sistemas computacionais, é uma disciplina nova, é segurança, então é mais ampla do que criptografia. Criptografia só vai ser uma pequena parte. E quero chamar a atenção a gente está pensando em criar um evento de segurança, chama BEC, não sei como falar isso, um evento de hackers, mas hackers no bom sentido. Tá? Não tem nada a ver em si com a universidade, mas já que vocês estão na computação, já estou fazendo a propaganda aqui. Bom, é isso que eu quis falar sobre protocolos. Obrigado.